Então vamos lá. Seguinte, eu primeiro quero te agradecer por estar aqui. Uma quarta-feira de noite, Dia dos Namorados. Sei que você certamente já celebrou alguma coisa aí com a pessoa amada. Não adianta a gente pensar em celebrar só no dia 12 de junho, se não é namorado no restante do ano, né? Então, creio que é uma data importante, sim, mas talvez mais comercial do que tudo. Então, espero que você tenha aproveitado o dia com seu namorado, com sua namorada, mesmo depois de anos de casado, continua namorando, aproveita essa oportunidade tão maravilhosa de ter alguém incrível do seu lado. E aí, hoje, na verdade, ontem a gente teria um estudo bíblico, e como eu tive um problema aqui com a internet e tal, na verdade, não só na minha casa, né, mas toda a região aqui, nós ficamos sem internet, e eu fiquei naquela questão se a gente fazia a aula hoje ou não, e aí, como ficou bem dividido, eu quero fazer uma live, eu quero trocar uma ideia com o pessoal, quero compartilhar um pouquinho de algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Ontem, nós fizemos um culto aqui em casa, eu, Natália e Juliana. E um pouco antes de reunir com as meninas, eu estava tomando banho, conversando com Deus, e eu até costumo brincar, Deus me dá muita mensagem, muitos insights enquanto eu tomo banho. Eu acho que eu preciso tomar pelo menos uns 5 banhos por dia, que eu sempre vou ter conteúdo útil, relevante, que vem direto do Senhor para estar compartilhando com vocês. E aí, enquanto eu tomava banho, pensando ali, né, o que que eu vou conversar com as meninas, o que que a gente vai falar e tal. E aí veio à minha mente um texto, uma passagem, uma situação que é muito conhecido por, creio que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E eu fiquei pensando e refletindo sobre essa questão. Foi exatamente quando... O que foi? Você não esquece. Foi exatamente quando eu cheguei nessa parte, né? Ali pensando, pensando, e quando Deus fala com Jesus, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. Por que que Deus estava se agradando de Jesus? Por que que Deus fala essa expressão? Por que que Deus fala sobre isso? O que estava acontecendo ali? O que que Jesus tinha feito de legal, né, para ouvir isso de Deus? Imagina, vamos lá. Nós, enquanto pais, o que que os nossos filhos precisam fazer para agradar a gente? Que os nossos filhos precisam construir ou produzir para que a gente se agrade, para que a gente fique feliz, para que a gente declare isso como Deus declarou sobre Jesus. E aí eu comecei a pensar sobre isso, falei, peraí, deixa eu pesquisar, deixa eu olhar um pouquinho aqui na palavra. E aí eu peguei o evangelho que o Lucas escreveu e comecei a pesquisar ali o que que tinha, o que que a Bíblia falava de Jesus até esse momento. Esse momento está registrado no capítulo 3, versículo 21 e 22. Eu vou ler aqui e eu continuo falando com vocês. Ó. Capítulo 3, versículo 21, de Lucas. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então, veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E aí Deus falou isso de forma audível, todo mundo que estava ali ouviu essa voz, ouviu essa declaração do Senhor. E aí entra essa parte que eu falei com vocês, que eu comecei a pesquisar o que que a Bíblia falou sobre Jesus até esse momento. O que está registrado sobre Jesus? O que que Jesus fez? O que que ele produziu? O que que ele construiu? E aí eu fui lá desde o primeiro capítulo de Lucas para ver. E primeiro vai falar sobre Jesus quando o anjo aparece para Maria e anuncia que ela ficaria grávida. E aí tem aquela instrução para o José e toda aquela questão que a gente já conhece. E aí Jesus, quando tem 8 dias de vida, ele é apresentado no templo, ele se encontra com Simeão, se encontra com Ana e tal. Até então, Jesus não fez nada. Foi anunciado o nascimento dele, ele foi apresentado como era um costume naquela época. E aí depois, um pouquinho mais para frente, capítulo 2 vai dizer que eles foram para a festa, como era costume, e na hora de ir embora,
José e Maria seguem e depois de um tempo eles se dão conta que Jesus não está com eles. E quando eles voltam, encontram Jesus, depois de um tempo já, o que Jesus está fazendo naquele momento? Ele está lá no templo, conversando, ensinando para os mestres da lei. Jesus está ali, trocando ideia, todo mundo fica maravilhado com o ensino dele. Fala, como um menino tão novo, com 12 anos de idade, sabe tanta coisa sobre as Escrituras, como ele sabe tanta coisa revelada a ele. E aqui tem um ponto muito importante. Muita coisa que Jesus recebeu veio por revelação, não apenas por estudo. E nós precisamos entender isso sobre a palavra de Deus. Precisamos estudar, precisamos ler, precisamos meditar, mas muita coisa Deus quer nos entregar por revelação. E a revelação, a gente não aprende isso num curso teológico, a gente não aprende isso num estudo bíblico. A palavra de Deus será revelada a nós à medida que mergulharmos mais profundo nela, beleza? Então fica essa dica. E aí, Jesus estava com 12 anos quando isso aconteceu, beleza? Jesus some do cenário. Jesus desaparece do cenário bíblico. Cadê Jesus? E agora, o que ele fez durante esse período? A Bíblia não relata, nós não temos registros bíblicos sobre o que aconteceu nesse período. E aí, a Bíblia vai dizer novamente que Jesus aparece no cenário. E quando ele aparece naquele cenário que o João Batista está lá batizando a turma e tal. Em um belo dia, o João aponta e fala assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chega para ser batizado. João fala: Não, não, eu não sou digno nem de tirar a sandália do seu pé, eu não posso fazer isso. E Jesus fala: Você precisa me batizar para que as escrituras se cumpram. E acontece todo aquele processo que a gente conhece. E quando Jesus está sendo batizado pelo João, algo incrível acontece, que foi esse texto que eu li com vocês. Jesus está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e Deus diz isso: Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Em ti me agrado ou em quem me comprazo, depende da versão que você está usando aí. Isso é fantástico de nós entendermos. E aqui entra o tema dessa conversa, desse bate-papo aqui, dessa reflexão. Filho amado. Por que filho amado? O que Jesus fez nesse período todo? Ou quais foram os grandes êxitos ministeriais de Jesus até esse momento, para que ele ouvisse de Deus essa expressão tão maravilhosa? O que Jesus produziu, o que Jesus criou, o que Jesus desenvolveu, o que Jesus construiu? O que aconteceu nesse período todo? E aí vem uma parada muito interessante para a gente refletir. O nosso valor não está naquilo que fazemos. O nosso valor está em quem nós somos. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, não por aquilo que você faz, e sim por aquilo que você é. Jesus não ouve Deus dizendo isso, você é meu filho amado, porque você fez muita coisa linda, porque você produziu muita coisa, porque você construiu, porque você fez. Não, não. Até esse momento, a Bíblia não relata nenhum feito de Jesus. A Bíblia não relata nenhuma ação maravilhosa de Jesus. Até esse momento, Jesus não tinha curado ninguém. Jesus não tinha expulsado demônios. Jesus não tinha ressuscitado mortos. Jesus não tinha ido para a cruz carregar o meu pecado e o seu pecado. Até esse momento, Jesus não tinha produzido para ouvir esse feedback de Deus como fruto de uma produção. Não. E aqui é um ponto que você precisa entender, querido. Você precisa viver isso urgentemente. Resgate a sua identidade em Deus. Deus te chamou para ser. E porque você é, você faz. Muito mais do que ficar fazendo para tentar ser,
Se você entender quem você é em Deus, você não terá dúvida sobre aquilo que você precisa fazer. E aqui é um ponto muito importante, porque eu percebo que uma das maiores crises, se não a maior crise que os cristãos vivem hoje, é uma crise de identidade. A turma não sabe quem é. A turma não sabe quem Deus é. Esse é o primeiro ponto. A gente tem aqui agora 13 pessoas assistindo, e talvez se eu perguntasse para vocês aqui, me fale sobre Deus. Quem é Deus para você? Nós teríamos, no mínimo, 13 opiniões diferentes sobre Deus. Teríamos aqui um encontro de idólatras, porque cada um adora ao seu Deus conforme criou na sua mente e entendeu isso no seu coração. Então, uma grande crise é não saber quem Deus é e não saber quem nós somos em Deus. E aí que virou uma bagunça, porque cada qual está adorando ao seu próprio Deus e não ao Deus das Escrituras. E aí a gente percebe uma loucura entre aqueles que se dizem de Deus, porque não sabem quem Ele é, não sabem quem são em Deus, e aí vira isso que a gente está vivendo hoje. E nós vemos um ativismo enorme, nós vemos uma série de produções para talvez tentar achar sentido para a vida. Ah, eu vou me encontrar no serviço, eu vou me encontrar na produção, eu vou me encontrar enquanto eu faço um monte de coisa. E às vezes nós estamos vivendo uma vida inteira fazendo coisas que nunca fomos chamados por Deus para fazer. Você precisa ter clareza de quem você é em Deus. Porque enquanto você não tiver, as suas produções serão apenas tentativas de se encontrar. Mas Deus está procurando esses que são. Vale muito mais ser do que fazer. Para Deus é muito mais importante que você seja do que você faça, que você produza. Ele não está interessado apenas na sua produção, ele está interessado em quem você é. E você é um filho amado, você é uma filha amada do Senhor. Porque se a gente não entender isso, a gente não vai muito longe. A gente não vai conquistar aquilo que Deus já tem preparado para a gente. E a gente vai viver uma vida inteira pedindo a Deus para nos abençoar, porque ainda não entendemos que já somos abençoados nele. E a gente vai começar um monte de plano e projeto, e no meio do caminho, Deus me abençoa nisso aqui, sendo que se a gente tivesse perguntado antes para ele, talvez ele teria dito: ei, não é isso que eu tenho para você. Eu sou pastor de igreja. E como pastor de igreja é até contra-intuitivo falar isso. Dificilmente você vai ouvir alguém falando sobre isso, porque o que a galera quer é mão de obra. Vem, vem, você tem que fazer, tem que fazer, 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 fazer. A gente vê um monte de gente fazendo algo que nunca foi chamado para fazer. E algo que eu tenho falado lá no nosso ministério é: antes de você fazer, seja. E porque você é, porque você entendeu quem você é, aí você faz. Aí as suas ações, a sua produção, isso se torna consequência de quem você é. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa construir. Então vamos lá, para você lembrar. O nosso valor não está naquilo que fazemos. O nosso valor está em quem somos. Deus te ama, te valoriza, se importa com você, não por aquilo que você faz para Ele, como se você fosse uma mão de obra barata que Ele está procurando. Não. Ele te ama por quem você é. Beleza? Creio que está claro isso. E aí, se você está com a sua Bíblia, na verdade, se você não está, pega ela aí, porque eu quero ler alguns textos com vocês, e é importante que você marque na sua Bíblia também. A turma que chegou agora, sejam bem-vindos, boa noite, que bom ter vocês aqui. Está ao vivo, vai ficar gravado depois, mas é importante eu te agradecer por estar aqui. E se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal também, para a gente poder continuar compartilhando esse conteúdo e chegar no maior número de pessoas possível. Beleza? No versículo 23, a gente está em Lucas capítulo 3. O versículo 23 vai falar assim:
Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Olha que interessante. Então, o que eu falei com vocês? Jesus ouve Deus dizendo: Você é o meu filho amado, e Jesus ainda nem tinha começado o ministério dele. E hoje, o que eu percebo? Um monte de gente envolvida no ministério, fazendo um monte de coisa, está em 3, 4 ministérios na igreja, mas nunca ouviu do Senhor: Você é meu filho amado. Porque estão tão preocupados em fazer que ainda não entenderam quem eles são. E eu vou pegar aqui Jesus como o nosso exemplo maior, porque Jesus é o exemplo em todas as áreas da nossa vida. Jesus é o nosso maior referencial. Se o Cristo de Deus, se Jesus, se o nosso Senhor Salvador, o nosso exemplo, só começou o ministério depois de ter clareza de quem ele era, por que a gente está fazendo um monte de coisas sem ter a mínima noção de quem nós somos em Deus? Nós precisamos refletir sobre isso. Até mesmo porque, depois que acontece isso, a gente vai, na sequência, no capítulo 4, vai dizer que após esse acontecimento, após Jesus ser batizado, o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí Jesus passa 40 dias ali sendo tentado pelo diabo, e no finalzinho da tentação, o diabo chega até ele, e a primeira coisa que o diabo fala com ele é: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Traduzindo, o que o diabo quis dizer? Se você é o filho de Deus, prova isso. Só que Jesus não precisava provar nada para ninguém, porque ele já sabia bem quem ele era. E enquanto você não souber quem você vai passar a vida inteira tentando provar aos outros algumas coisas. Jesus não precisava provar, porque ele já tinha escutado de Deus: Você é o meu filho amado. E aí, quando o diabo fala: Assim você é, eu imagino Jesus rindo da cara dele: Ah, para de brincadeira, para de palhaçada. Provar o que para você, se eu já ouvi do meu Deus, se eu já ouvi do meu Pai, né? Interessante que eu vou construir isso aqui com vocês agora. É interessante que Deus não fala com Jesus: Esse é o meu servo amado, de quem me agrada. Deus não fala: Esse é o devoto amado, que me impressiona com sua devoção. O que o pai está transmitindo naquele momento é o seu relacionamento com o filho. E aí, pega uma outra coisa importante para você construir isso na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada com Deus. Mais do que ser um belo devoto de Deus, ele te chama para ter um relacionamento saudável com o Pai. Deus poderia ter dito isso sobre Jesus: Esse é o meu servo maravilhoso, que faz, que produz. Mas não, lembra que Jesus não tinha feito nada até agora? Deus não tinha produzido nada até agora. Mas ele é no coração do Pai. E isso é maravilhoso. Eu quero que você, se você entender isso nessa noite, que você é um filho amado, tá tudo certo. Você não vai mendigar amor de ninguém nunca mais. Se você entender nessa noite que Deus te ama por quem você é e não por aquilo que você faz, você não vai se preocupar mais com a aprovação dos outros. Se você ouvir do Senhor quem você é, você nunca mais vai precisar provar nada para ninguém. Só vive provando as coisas para os outros quem ainda não sabe quem é. Então, se você sabe quem você é no coração do seu Pai, você não precisa provar nada para ninguém. E é isso que acontece aqui. Então, quando o diabo fala com Jesus: Prova isso, ele fala: provar o quê, cara? Você tá maluco? Eu já ouvi do meu pai quem eu sou. Eu não preciso provar para você, porque o pai já disse que eu sou um filho amado. E isso para mim é o suficiente. A gente precisa aprender isso com Jesus. A gente precisa entender isso. E aí, Jesus vai falar algumas coisas interessantes sobre essa questão. Se eu entendo quem eu sou nele, aí eu começo o meu ministério. Aí eu estou apto para fazer as coisas. Entenda, eu disse aqui
que é muito mais importante você ser do que fazer. Mas em momento nenhum eu vou anular a sua responsabilidade do fazer. Entende? Porque eu sei quem sou, eu faço. Porque eu entendi quem eu sou nele, eu produzo. Para quê? Para minha glória? Não, para a glória dele. Para que eu produzo? Para receber aplausos? Não, para que ele seja glorificado. E aí, se você está com a sua Bíblia, vai comigo lá em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 14. Jesus vai falar algo muito importante aqui. Então, primeiro, você já entendeu quem você é nele, e agora, porque você é, você precisa produzir alguma coisa. Lá no capítulo 5, versículo 14, o Cristo está dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo. Vocês são, tá vendo? O verbo é ser. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina todos que estão na casa. Olha agora, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para a prática de boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Uma vez que fomos alcançados, uma vez que entendemos a nossa identidade nele, nós entendemos também que ele nos chamou para produzir boas obras, a fim de que as pessoas que recebem essas boas obras, que veem essas boas obras, possam glorificar ao Pai. A ideia é: a sua vida é para louvor e glória do Pai. Se você entender que você existe para glorificar o Pai, eu te garanto que as suas atitudes vão ser diferentes daqui para frente. E a partir desse momento, você entender que você não está aqui apenas para viver a sua vida, os seus interesses, seus desejos pessoais, fazer aquilo que te dá na telha, aquilo que te é conveniente. Se você entender que a sua vida precisa refletir o Pai e glorificar o Pai, certamente você vai mudar o seu jeito de falar. Certamente você vai mudar o seu jeito de tratar as pessoas. Certamente você vai fazer alguns ajustes muito necessários e importantes na sua vida. Desde que haja um entendimento de quem ele é, o Pai, e de quem você é, filho amado. Partindo desse entendimento, o restante fica muito mais tranquilo. O restante acontece, o restante flui. Beleza? E aí, eu quero ler com vocês também a primeira carta do Pedro, no capítulo 2, no versículo 12. 1 de Pedro 2, 12. O Pedro vai falar assim, olha só que interessante. Ele vem dizendo, né, que nós somos geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí, no versículo 12, diz assim: vivam entre os pagãos, ou seja, você está aqui no mundo, e enquanto você está no mundo, você precisa ser a luz desse mundo, porque você está em meio a gentios, em meio a pagãos, em meio a pessoas que ainda não conhecem o Pai. E nós precisamos revelar o Pai a essas pessoas. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. A sua vida precisa ser um exemplo. Você precisa viver de forma exemplar. Se eu estivesse na igreja, eu ia falar assim: cutuca seu irmão do seu lado aí e fala, você precisa viver de forma exemplar. Para quê? Está aqui a finalidade. Para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. O texto está dizendo que talvez, que possivelmente,
Algumas pessoas vão começar a inventar mentiras e calúnias sobre vocês. Vão falar assim, ó, lá, tá vendo? Eles estão fazendo mal, eles estão fazendo coisa que não presta, estão fazendo coisa errada. Olha só. Só que quando eles começarem a observar a sua vida, começar a ler a sua vida, afinal, Paulo vai dizer que nós somos cartas do Senhor, e carta não fala, carta é lida. Então, quando as pessoas, quando o mundo, quando os gentios, quando os ímpios, ainda que ouçam algo a respeito de vocês, ainda que tentem criar uma mentira ou falar mal de vocês, quando chegarem perto e começarem a observar a sua vida, é o que o texto está dizendo, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. E glorifiquem ao Pai. Guarda isso. Você existe para glorificar o Pai. Eu existo para glorificar o Pai. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e falar assim: eu quero fazer parte dessa família. Eu não quero mais ser um órfão. Eu não quero mais ser alguém abandonado. Eu quero fazer parte da família desse Pai maravilhoso, desse Pai amoroso. A nossa vida precisa atrair pessoas ao Pai. A nossa vida precisa resgatar aquilo que o pecado destruiu. E aí, você entender a importância disso que você precisa praticar, uma vez que você foi alcançado, vai comigo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8 vai nos dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, aqui só um parênteses rapidinho. O que nos salva é a graça. Como? Através da fé. Eu creio, eu acredito, eu tenho convicção que a graça é salvadora, que a graça é capacitadora, que a graça transforma a minha vida, ok? Então, parte desse entendimento. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Nós não somos salvos por causa das obras. Nós somos salvos para as obras. E aí o texto vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você é um plano, você faz parte de um plano eterno de Deus. Deus preparou isso lá na eternidade. Deus preparou isso antes da fundação do mundo. Ele já tinha me escolhido, tinha escolhido, já tinha preparado tudo isso para nós, para que colocássemos em prática agora, para que praticássemos essas boas obras, para que vivêssemos de forma digna, para que vivêssemos de forma a revelar o Pai. Foi dessa forma que Jesus viveu. Quando Jesus está falando sobre si mesmo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que o convite de Jesus não é uma ida para o Pai, é uma vinda para o Pai. Sabe? E a minha vida e a sua vida precisa apontar para isso. As pessoas precisam entender que, aproximando-se de mim, aproximando-se de você, de um filho amado de Deus, essas pessoas estarão se aproximando do Pai. Um caminho de vinda para o Pai. É tudo sobre Ele, é isso aí. É tudo sobre Ele. Não é sobre mim, mas eu tenho o privilégio, o dever, a missão de apontá-lo, de revelá-lo. A Bíblia vai dizer que a natureza, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação, não dos servos de Deus, mas dos filhos de Deus. E onde estão os filhos? Onde estão aqueles que revelam o Pai? Onde estão aqueles que manifestam o Pai para que aqueles que ainda não são filhos sejam atraídos? Aqueles que ainda não pertencem à família decidam vir para a família e fazer parte do banquete. Há uma festa preparada para a família. Nós precisamos entender isso.
Deus está chamando a gente para um relacionamento entre pais e filhos. E nós invertemos tudo. A gente resumiu a vida cristã ao templo. A gente acha que é tudo sobre ir na igreja e fazer algumas coisinhas na igreja. Não é sobre isso. É um relacionamento entre pais e filhos e irmãos. Por isso que a gente se chama de irmão. Mas às vezes nós parecemos mais colegas de trabalho, produzindo, fazendo, criando, construindo um monte de coisa, ao invés de irmãos que vão para a casa do pai para adorar o pai e revelar o pai uns aos outros. O pai é revelado na relação. A gente percebe o tempo todo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na relação à revelação do divino. Só que nós perdemos a relação, nós trocamos a relação por momentos de trabalho. O que acontece hoje? É um monte de funcionário, é um monte de servo indo para o templo para fazer um monte de coisa, ao invés de sermos filhos que vão para a casa do pai e nos relacionarmos. Tá vendo como que a gente inverteu um monte de coisa? Como que a gente se perdeu nessa caminhada? E nós precisamos resgatar isso. E eu não estou falando que é para você deixar de ir para a igreja, mas eu estou falando que é para você entender que a casa é mais importante do que o templo. Eu estou dizendo que quando você for à igreja, pense, eu estou indo para a casa do meu pai, para que no meu relacionamento com os meus irmãos, o pai seja revelado. É diferente. Eu te garanto que se essa semana você for para a igreja com esse entendimento, duvido que você vai reclamar se o culto foi ruim, a música estava alta, eu não gostei da banda, o pregador se perdeu enquanto ele estava falando, duvido. Mas se você for um religioso preocupado com o culto litúrgico, com o templo, aí sim você vai criticar, questionar, vai ficar falando um monte de besteira. Mas se você vai para um encontro entre irmãos, você só quer aproveitar esse encontro. Entende isso? É sobre isso. É sobre entender quem ele é sobre entender quem nós somos. E aí, porque nós somos, nós vamos. E na ida, a gente revela o Pai. E aí os outros querem vir até nós. Sabe? A gente precisa meditar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. Ainda que você não esteja muito acostumado a pensar sobre isso, eu quero te encorajar a pensar sobre isso. E aí eu percebo Jesus criando um nível de relacionamento muito maneiro. E até então, qual que era a relação das pessoas com o divino? Era a relação do Deus, que você tinha que fazer um monte de coisa para agradar a esse Deus, para quem sabe você receber o favor dele e a misericórdia para que você não fosse punido de alguma forma. Então a gente via desde o Antigo Testamento todos os sacrifícios apontando para o Cristo. Os sacrifícios aconteciam para quê? Para que as pessoas tivessem o pecado coberto, para que elas fossem perdoadas diante de Deus, justificadas diante de Deus, para que elas pudessem continuar oferecendo sacrifício após sacrifício, para de alguma forma tentar mudar, ainda que fosse o exterior. Jesus vem e muda esse negócio. Jesus vem para tirar o pecado, para arrancar a raiz do pecado que nos afastava do Pai. Jesus vem para restabelecer o relacionamento. Tanto que ele ensina isso, tanto que o ensino dele é tão claro. Você vai ver Jesus inaugurando esse novo nível de relacionamento. Até então, no Antigo Testamento, você não vê as pessoas se relacionando com Deus enquanto Pai. Mas agora, o Cristo, agora Jesus, apresenta e revela o Pai. E se você está com a sua Bíblia, eu quero te encorajar a abri-la. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Eu não vou falar todos os textos que eu poderia destacar aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5. A gente, possivelmente, você já ouviu falar, né? Você conhece, Jesus tem o maior sermão dele, talvez o sermão mais importante dele. Até alguns teólogos falam que se perdêssemos toda a Bíblia e sobrasse Mateus capítulos 5, 6 e 7, ainda teríamos chance, ainda
poderíamos seguir tranquilos, porque aqui tem uma série de ensinos valiosíssimos, muito preciosos para a gente entender quem ele é e quem nós somos nele, beleza? E aí, Jesus começa a ensinar. Quando ele está lá, Mateus capítulo 5 vai dizer que multidões estavam ali, Jesus sobe ao monte e se assenta, os seus discípulos se aproximam e ele começa a ensinar. Ele fala sobre as bem-aventuranças e ele vem trazendo uma série de ensino. E eu gostaria, se você puder, destaca na sua Bíblia, pega uma caneta, pega um marca-texto. Eu vou citar alguns versículos, não vou ler todos os versículos, mas eu vou citá-los. Marca para você considerar isso que é importante. Capítulo 5, versículo 16, ele vai falar sobre o Pai de vocês. No versículo 45, novamente, Jesus fala sobre o Pai. Ele fala: vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Versículo 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Aqui no capítulo 5, então, a gente vai ver 3 vezes Jesus citando o Pai, o Pai, o Pai, apontando para o Pai, apontando para o relacionamento entre Pai e os filhos desse Pai. Aí no capítulo 6 é impressionante a quantidade de vezes que aparece. Capítulo 6 ele começa dizendo sobre a ajuda aos necessitados ou a importância das boas obras, lembra que comentamos aqui? Depois ele fala sobre oração, depois ele fala sobre jejum. Toda essa é para que o Pai se revele na minha vida, na sua vida, e através da relação haja uma revelação do Pai. Ok? E aí no capítulo 6, versículo 1, ele está falando sobre o Pai Celestial. Versículo 4, ele fala que o seu Pai, que vem em secreto, te recompensa. Versículo 6, está dizendo que o seu Pai te recompensa, já falando da oração. Versículo 8, o seu Pai sabe tudo que você precisa. Versículo 9, ele começa a oração que conhecemos como oração do Pai Nosso, e nós oramos: Pai Nosso que está no céu. O nosso relacionamento com ele é eu, enquanto seu filho, e eu acho que travou alguma coisa aqui. Amor, olha para mim aí. Você abriu o seu áudio aí? Olha para mim aqui, vem cá. Parou tudo, voltou. Apareceu Juliana aqui na tela. Apareceu. Tá aparecendo aqui na tela. Eu não tipo. Não tinha apertado lá o microfone. Não. Tava vendo. Aí... Voltou? Tá de boa? De boa aí, Raquel? Tá, né? Aí travou tudo. Oh, esse troço é muito doido. Mas tá bom, a gente está aprendendo. É assim mesmo. Beleza? Tá de boa aí? Eu acho que tá. Alguém sinaliza para mim, por favor? Só me fala aí no chat se está de boa, só para eu. Tá, tudo certo. Beleza, beleza, obrigado. Vamos lá então. Nós oramos, e a oração é do filho para o pai. Nós precisamos entender isso. Gente, eu não estou dizendo aqui que Deus não é Senhor, não estou dizendo que nós não estamos nesse lugar de servos que amam a Ele e vivem para o louvor e glória dele. Mas você precisa entender que isso é muito importante enquanto filho. Nós precisamos nos relacionar com o Pai, porque eu vejo muita gente, eu vou repetir isso, muita gente se relacionando com o divino, muita gente espiritualizando muita coisa e não consegue viver um relacionamento genuíno com o Pai. E por isso há essa perda da identidade. E por isso existem vários servos fazendo um monte de coisa
alguns fazendo com excelência, outros fazendo de uma maneira muito zoada, muito meia-boca, mas enquanto filhos, nós precisamos voltar a esse lugar, precisamos resgatar esse lugar da comunhão, esse lugar da relação que acontece a revelação do Pai. Beleza? E aí, você vai ver então, voltando aqui, vai marcando na sua Bíblia aí, ó. Eu falei do versículo 8, versículo 9, aí no versículo 14 de Mateus 6, também vai falar sobre o Pai Celestial. Versículo 15, ele começa a falar sobre o... Não, ainda está falando da oração, fala novamente do Pai. Aí versículo 18, ele está falando do jejum, que o seu Pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Versículo 26, está falando sobre as preocupações da vida. Ah, e aqui eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar. Hoje eu conversava com um amigo e ele estava falando, não, cara, tem hora que a gente fica meio preocupado, né? A gente fica meio ansioso com algumas coisas. Será que vai dar certo esse projeto? Será que eu vou conseguir pagar as contas que eu tenho que pagar esse mês? Será que eu vou conseguir, sabe? Será que eu vou alcançar? E nós percebemos hoje, talvez a geração mais ansiosa de todos os tempos. Por quê? Porque em grande escala falta clareza de quem Deus é e de quem nós somos nele. Porque se você soubesse de verdade, querido, que Deus, que o seu Pai vai prover tudo que você precisa, você não andaria tão ansioso como você tem andado. Se você tivesse a convicção de que o Pai ama o Filho e se importa com o Filho, e se você entende a sua identidade enquanto filho amado, não há espaço para tantas dúvidas e medos como esses que têm enchido o seu coração. Talvez você está vivendo esse monte de crise, esse monte de doideira na sua mente, porque você ainda não entendeu quem o Pai é e quem você é enquanto filho amado. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar isso no seu coração, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar isso com você. Que eu falei, eu precisava fazer essa live aqui, eu precisava gravar esse vídeo aqui hoje, para você entender que você é um filho amado de Deus. E com isso, você vai deixar de lado essas preocupações que estão arrebentando a sua vida. Você vai deixar de lado esse monte de ansiedade que está te consumindo. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se você leu esse texto ontem ou semana passada, o verbo estava conjugado no presente. Se você ler agora, está conjugado no presente. Se você ler amanhã ou semana que vem, vai estar conjugado no presente. O Pai tem cuidado de você. O Pai cuidou, o Pai cuida, o Pai cuidará. Mas se você pegar nesse exato momento, e é isso que a gente precisa entender, o que a gente tem enquanto vida é o agora. E o que causa toda essa ansiedade, toda essa preocupação, todas essas crises? Excesso na sua vida. Por vezes você está trazendo o ontem enquanto mágoa, dor, ressentimento, arrependimento, e você joga isso no hoje. E aí você pega o amanhã enquanto preocupação, perspectiva, ansiedade, pega isso enquanto projeção e joga no hoje também. E dessa forma você adoece o seu hoje. De verdade, de verdade. Seja muito sincero. Exatamente agora. São 9h08 do dia 12 de junho de 2024. Os problemas que você tem agora, nesse exato momento, são suficientes para detonar sua vida? Os problemas que você tem nesse exato minuto, nesse exato momento, são suficientes para te deixar tão preocupado como você tem andado? O problema é excesso de passado e excesso de futuro. Tudo isso adoecendo o seu presente, chamado hoje. Se liberta disso em nome de Jesus. Deixa Deus ministrar isso no seu coração. Porque lá no capítulo 6, no versículo 26, vai dizer assim: observem as aves do céu, não semeiam,
nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Ele está falando de passarinho que não morre de fome, que é cuidado pelo Pai. Você acha que o Pai vai deixar você passar, você morrer em meio a essa situação? Isso é para te treinar de alguma forma, é para te aperfeiçoar de alguma forma. Versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe e o Pai vai suprir. O Pai sabe e o Pai vai prover. O Pai sabe e o Pai vai cuidar. É isso que você precisa entender, querido. É sobre isso. Aí no capítulo 7, versículo 11, vai falar assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele faz uma comparação, olha o que Jesus está dizendo. Se você, que é mau, se você, ainda que se esforçando para ser um bom pai, uma boa mãe, você é mau, e mesmo assim você sabe dar coisas boas aos seus filhos. Agora pensa no Pai Celestial. Jesus está dizendo, o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Pai de vocês suprirá todas as suas necessidades. Meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Foi o que o Paulo experimentou durante a caminhada dele, é o que o Cristo está dizendo. O Pai está cuidando. O Pai está vendo tudo. Fica tranquilo. Já deu certo. O Pai não te abandonou. O Pai não se esqueceu de você. Talvez Deus tenha colocado no meu coração para fazer essa live só para te lembrar disso. O Pai não se esqueceu de você. Você é amado por Ele. Você é amada por Ele. Você não é órfão. Ele te ama com amor eterno. O Pai se importa com você. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Vamos lá. Versículo 21, capítulo 7. Ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha que interessante. Tem um montão de religioso. Senhor, 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 eu fiz. Senhor, eu produzi. Senhor, eu fiz um monte de coisa. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome realizamos muitos milagres. Muitos milagres. Senhor, Senhor, Senhor. E ele vai dizer assim: afastem-se de mim. Eu nunca conheci vocês. Vocês praticam o mal. Vocês não praticam a vontade do meu Pai. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O relacionamento dele com você não é para que você fique Senhor, Senhor, Senhor. É para que você chegue e fale: Pai, eu estou aqui. Qual a tua vontade para a minha vida? Quais são os teus planos para a minha vida, Pai? Revela-te a mim, Pai. Pai, eu quero estar nesse lugar onde eu ouço a tua voz, onde eu entendo a tua vontade para a minha vida. É sobre isso. Eu quero te encorajar a voltar para esse lugar ou entrar nesse lugar. Não sei todo mundo que está assistindo aqui, não sei qual é o seu nível de relacionamento, se você se relaciona com ele apenas como Deus, e talvez um Deus distante, talvez um Deus punitivo, um Deus que está esperando o momento de você errar para jogar um raio na sua cabeça, ou se você já tem se relacionado com o Pai a mais.
tem mais lugar, sabe? Você pode estreitar mais ainda esse relacionamento com o seu pai. Você pode ficar mais pertinho do pai. E nessa relação acontece a revelação de quem ele é. E para encerrar, eu leio com vocês quando Jesus está lá na cruz, finalzinho do ministério de Jesus. Lembra que Jesus só começou o ministério depois de ouvir do Pai quem ele era? E a gente vai ver lá no. Deixa eu ver se o Lucas fala isso, eu não anotei esse texto. A gente vai ver quando Jesus brada: Deus meu, por que me abandonaste? Ele olha para o céu e brada. Ele olha para o céu e dá um grito. O Deus estava distante naquele momento. Ele não percebe o Deus naquele momento, mas ele se encontra com o Pai naquele momento. Eu penso que aqui Jesus está ensinando uma lição muito importante para a gente. Eu penso que aqui Jesus está mostrando para a gente que o relacionamento que o Pai espera com a gente é exatamente esse. Porque se você for apenas um bom religioso, se você for apenas alguém que olha só para o Deus, às vezes Deus vai frustrar os seus planos, expectativas, e você vai ficar doido. E você vai gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Cadê o Senhor? Talvez você vai olhar para Deus como Nietzsche olhou, e por ver um relacionamento distorcido dos seus familiares com o Deus, ele não queria Deus. E Nietzsche declara: Deus está morto, Deus morreu, Deus abandonou, Deus foi embora, Deus se distanciou, Deus me deixou aqui. Mas, ao olhar para o Pai, foi o que o Cristo fez. Ele olha para o Pai e fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na cruz, Jesus mostra a importância de entregar-se ao Pai. Porque se você colocar todas as expectativas apenas no templo e na relação e na devoção, você vai se perder na relação com o seu Pai. Eu quero te encorajar a voltar para esse lugar ou entrar nesse lugar, onde o Pai é o principal. Porque, como eu comecei dizendo, eu finalizo, que o nosso valor não está naquilo que fazemos. O nosso valor está em quem somos. Jesus ouve o Pai dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Esse é meu filho amado, que me dá muito prazer, me dá alegria, mesmo sem Jesus ter começado o ministério dele. Então, eu quero te encorajar. Saiba quem Deus é, saiba quem você é nele, seja o melhor filho que você puder ser, e depois você vai desenvolver o seu ministério com excelência. E seu ministério pode ser na igreja, pode ser fora da igreja, seu ministério pode ser cantando, tocando, evangelizando, na portaria da igreja, fazendo missões, contribuindo financeiramente. Não importa qual será o seu ministério, desde que você seja com o Pai. E que Deus nos dê a graça de, através da relação, que a gente possa proporcionar ao mundo a revelação do Pai. Porque a bem da verdade é que o mundo já está saturado de deuses. O mundo precisa ver o Pai e perceberão que o Pai é o único e verdadeiro Deus. Perceberão que o Pai é o único digno de ser adorado, exaltado, reverenciado, digno da nossa vida, do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa expressão, porque entendemos o nosso lugar de filhos amados no coração do Pai. Que Ele te abençoe, que Ele te dê graça, que Ele te fortaleça, que Ele te sustente
e bora revelar o Pai na comunhão com os irmãos, aqueles que foram alcançados, foram salvos, que foram perdoados e que entenderam que foram escolhidos e chamados por Ele para a prática das boas obras, para que o Pai seja glorificado. Que Ele te abençoe e a gente vai se falando e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até mais.